Então eu vou começar a leitura de hoje, que é a carta 2. E para a gente recapitular algo que nós colocamos, que foi colocado aqui da carta 1, eu vou ler aqui um resuminho, né, da carta 1, para ficar presente o que foi falado ontem e trazer o que é que vai acontecer agora na carta 2. Boa noite, quem está chegando aqui agora. Então, assim, a carta 1, Cristo fala das suas razões para ter retornado e ditar estas cartas. Diz que a humanidade atrai suas próprias desgraças por meio dos seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da essência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto, que isso não tem registro em nenhum lugar, né? Foi escondido da humanidade. E muitas coisas distorcidas, como ele coloca aqui. O que realmente aconteceu, o que ele aprendeu e como o conhecimento o transformou de um rebelde em um mestre e curador. Ele mesmo coloca que ele foi um rebelde, né? Um rebelde muito egóico e que ele conseguiu, através do conhecimento, se transformar e se tornar mestre e um curador. Na carta 2, que é a leitura de hoje, o que vai ter? Bom, vai continuar a história dele, da sua vida aqui na Terra, o retorno, porque ele abandonou a mãe dele para fazer as coisas que ele queria lá, né? Isso está na carta 1. Quem não viu a carta 1 tá lá no outro vídeo. E ele retorna a Nazaré e ele retorna à mãe. Então ele teve uma recepção ali que a gente vai ver o que aconteceu. A sua primeira cura em público e a reação das pessoas e a escolha dos discípulos e os seus verdadeiros ensinamentos. Então essa é a carta 2 que nós leremos hoje, certo? E eu fui incumbida, vamos falar assim, muitas pessoas, eu já até dei uma olhada no YouTube, né? Tem lá, porque no final do livro ele coloca que passem esses ensinamentos, repassem para as pessoas, né? Quem ainda não teve contato com o livro. Então não importa se você acredita ou não, inclusive ele fala aqui, o que importa é se isso toca o seu coração e se você sente a verdade. É isso, simples assim, né? Então, na carta 1, nós vimos o quanto que ele fala sobre o que as crenças levou a humanidade a esse momento que a gente está, pura destruição. E isso foi provocado pela mídia, pelas novelas, pelo cinema. Ele coloca aqui escrito, gente. Bom, nós vamos para a carta 2 agora, ok? Então é o seguinte, ele coloca assim, ó. Esta carta, mais do que lida, deve ser ponderada, tá? Então começa assim. Eu sou o Cristo. Enquanto atuo desde as mais altas esferas da consciência criativa divina, minha influência envolve o seu mundo. Usando uma metáfora, eu estou tão distante em consciência do seu mundo quanto o Sol está da Terra. Entretanto, se você me chamar com sinceridade, estarei tão perto quanto for necessário para ajudá-lo. Haverá muitos que não poderão receber estas cartas. Estes ainda não estão prontos para elas. Haverá aqueles que tentarão abafar a sua existência, uma vez que os ensinamentos que contém serão uma ameaça para o seu sustento ou religião. Eles não terão êxito. A oposição apenas reforçará estas cartas.
e haverá aqueles que receberão essas cartas com alegria, uma vez que suas almas sabem que mais além das religiões do mundo se encontra a verdade, a realidade da existência. Estes prosperarão e finalmente salvarão o mundo da alta destruição. Então, tem esses 3 tipos de seres e da forma como eles vão receber essas cartas, né? E aí é a forma como você também está recebendo essas cartas, certo? Então, me foi incumbido de eu ler essas cartas e eu vou ler essas cartas, certo? E aqui é o seguinte, ele coloca aqui, agora eu continuarei minha autobiografia do ponto onde eu parei da última carta. E o propósito dele é ele dar detalhes biográficos da vida dele, que nós não temos. E que ele fala que foi deturpada, não foi aquilo que aconteceu, né? Do que a gente conhece ou do que a gente não conhece, na verdade. Então, ele coloca aqui, olha só. Foi e ainda é essencial que um mestre como eu e como outros que existirão, muito sensíveis e totalmente comprometidos mental e emocionalmente com a busca da verdade da existência, venham à Terra cunhar palavras para descrever para a humanidade, aprisionada em palavras, aquilo que reside na dimensão criativa universal. É um estado não definitivo. Se não fosse por tais mestres inspirados, as pessoas na Terra permaneceriam na ignorância a respeito de tudo que há além da Terra. Pronto para ser contatado e pessoalmente experimentado e absorvido para promover a futura evolução espiritual. E ainda mais, se diz que a Bíblia é o livro mais amplamente lido no mundo. Na sua forma presente, ela serviu aos seus propósitos. O Novo Testamento, da forma como está, com toda a carga de interpretações errôneas, é um impedimento para a evolução espiritual. Agora é tempo de avançar para uma nova esfera de percepção e compreensão mística, tá? Então, é o que está escrito aqui. Uma vez que me é impossível descer novamente a um corpo humano para falar ao mundo, além de ter outras dimensões das quais ensino, treinei minha alma sensível, uma alma sensível para receber e transcrever. É o melhor que posso fazer para falar pessoalmente com você. Espero que você possa receber e aceitar isso. Tudo aquilo que for errôneo será apagado. Esteja certo disso. Gente, é tipo foda, tá? Né? Então, ele coloca aqui, né? Que para ajudar você a compreender e a entrar plenamente naquele tempo em que estive na Terra, minha consciência, entre aspas, tá? Desceu até o seu plano de existência terrena para experimentar mais uma vez a pessoa de Jesus, entre aspas, as emoções e o acontecimento dos quais estive envolvido. Então ele coloca aqui que para ele trazer essa mensagem, essas palavras, ele teve que descer o nível, né, vibração de consciência para poder explicar aqui o que aconteceu, né? Bom, aí ele entra aqui, não tem como ler todo o livro, né? Senão a gente vai ficar aqui 2 horas lendo um capítulo do livro, mas eu vou relatar aqui. Ele começa aqui, ó. Quando saí do deserto, eu pus o pé na estrada em direção à minha aldeia de Nazaré. Ainda estava exultante, exuberante, feliz com o acontecimento tão gloriosamente revelado a mim no deserto.
Fixei completamente meus pensamentos em tudo que havia aprendido. E se meus pensamentos se perdiam das minhas antigas formas negativas de pensar, rapidamente se voltava para o Pai, entre aspas, para receber inspiração e determinação para superá-los. Dessa forma, eu voltava constantemente à luz da existência e do entendimento. E aí ele fala que ele saiu do deserto e ele começou a voltar para Nazaré, para a casa da mãe dele. E ele estava 40 dias sumido, sem comer. Ele estava maltrapilho, ele estava sujo, barba grande. Ele relata tudo aqui como ele estava. Morrendo de fome. Então ele encontrou pessoas no meio do caminho que deu comida para ele. As pessoas não sabiam que ele era ele. E ele não era o Cristo, né? Ele era uma pessoa que teve ali uma iluminação. E aí, quando ele chega na casa da mãe dele, a mãe não reconhece ele, porque ele estava magro, sujo e todo maltrapilho. A mãe não reconhece. E aí, expulsa ele. E ele começa a falar coisas para a mãe reconhecer que era ele. Só que lembra na carta 1 que ele fala que ele não honrava a família dele, a mãe, que ele era rebelde e que ele não estava nem aí para a família. Então, ele era um rebelde. A mãe dele via ele como um rebelde. E as coisas que ele falava, a mãe não acreditava. E aí ele pegou e falou o que aconteceu com ele no deserto, a iluminação que ele teve, a inspiração que ele teve, todo o conhecimento que foi dado a ele. E a mãe dele não acreditou. Só que, como ele estava muito magro, muito maltrapilho, ele teve que passar por cuidados. A mãe cuidou dele. E ele começou a mostrar para ela, dentro de casa, e tem todos os detalhes aqui que ele fala. Teve um dia que a irmã dele estava doente, e aí ele pegou e conseguiu curar a irmã. E todos ficaram assim, nossa, o que é isso? E aí, aos poucos, eles começaram a acreditar nele. E quando eles começaram a acreditar nele, ele falou, bom, eu tô agora bem, agora eu preciso sair daqui de casa para poder... Porque a grande ânsia dele era falar, era comunicar, era dar a palavra, né? Ao que ele tinha aprendido, ao que ele tinha descoberto, de que Deus não era esse ser que as pessoas falavam que castigavam, né? E aí ele chega, né, na sinagoga, e aí tem toda aquela história lá da sinagoga, enfim, ele fala algumas coisas aqui e eu vou ler algumas partes aqui para vocês agora. E aí uma pessoa pergunta, né, para ele, depois que ele saiu da casa da mãe e tal, o que é o castigo? Aí ele fala, não existe castigo da forma como o compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o eu, que ele fala que é o ego, então entraremos no reino dos céus. E aí, esse momento é o momento que ele está lá na sinagoga e estão perguntando um monte de coisa para ele. Ele fala que a mãe dele se afastou dele, né? Ponderando o que ele estava falando lá, enquanto ele estava ali restabelecendo a força dele, porque ele estava tentando ainda entender como que ele transmitia isso. E ele coloca aqui, quando me senti suficientemente preparado para sair a ensinar e curar para agradar minha mãe, concordei em ir no sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era o costume, levantei e me foi entregue um livro para ler. Escolhi a página que profetizava a vinda do Messias, que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. E aí,
entre aspas, e em caixa alta. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem essa profecia cumprir-se em mim. Isto introduziu choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônitos, mas eu consegui falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras viriam sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se às opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Porque Deus é luz. Eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. E aí ele fala assim, quando eu terminei, houve um completo silêncio. Eu senti que havia experienciado algo estranho, poderoso, e que tinha sido elevado a um plano superior do pensamento. E aí ele coloca assim, infelizmente, eu senti ressurgir minhas antigas reações para aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, de forma que esperava por esta rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu por completo. Minhas próprias reações humanas atraíam o desastre e este quase aconteceu. Então, quando ele fala isso, o que acontece? É um momento que ele está lá revelando na sinagoga o que aconteceu com ele. Ele está no influxo, né, da inspiração divina e, de repente, entra as crenças que ele tinha sobre as pessoas que tinham achacoalhado ele. Então você vê, se até o Cristo, né, passa pela a questão das crenças e da questão, passou, né, da questão de a reação, o impulso da relação com as pessoas, imagina nós. Só que o que ele fala aqui é muito pertinente, porque é um trabalho, é um desenvolvimento que você vai tendo ao longo da sua vida e que você vai desenvolvendo isso. Até chegar ao ponto, como ele fala, você também pode ser mestre e curador, assim como eu fui e sou. Né? Então vamos lá. Aí ele coloca assim, e aí o que acontece? Ele sai de lá da sinagoga, tem uma fúria entre as pessoas, ele sai correndo de lá, ele não volta para casa da mãe dele, e ele vai para a cidade. Ele fala, eu não posso ficar aqui, porque senão vão me como aconteceu, né? Então ele vai para a cidade, e ele vai para a cidade com o intuito de encontrar alguém que possa acolher ele, porque ele não podia voltar para casa da mãe dele, porque senão ele ia ser, né, condenado ali, porque ele não estava falando o que estava ali nas escrituras, ele estava falando outra coisa. E aí ele encontrou uma pessoa no meio do caminho que ele conseguiu ajudar, carregando umas coisas,
E ele sentiu que essa pessoa estava triste, e ela falou que o filho dela estava morrendo, tal, e ele foi até a casa dessa senhora, e o filho dessa senhora estava morrendo, e ele, através do influxo, eu não vou contar aqui a história porque tem muita coisa aqui, através do influxo da consciência divina criativa, ele conseguiu curar, né, aquela criança. Então, ele fala que não era ele que fazia, ele era um canal para curar aquilo. E aí, as pessoas ficam felizes, comemoram, e ele começa a explicar o que é que tinha acontecido com ele, né, para essas pessoas que estavam nessa casa. E aí ele fala aqui, ó, pergunta uma coisa lá para ele, e aí ele fala assim, olha, eu quero muito responder essa pergunta. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono, em um lugar do céu, como fazem os reis humanos que se sentam em seus tronos e governam seu povo. Esta é uma maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus é muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência e sei que ele não é o tipo de Deus, entre aspas, que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor. E por esta razão, eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu ouvi dentro de todas as coisas do mundo. E aí ele coloca aqui, a mente é a parte mais importante do homem. Olha só, eu vou reler. A mente é a parte mais importante do homem. Uma vez que sem sua mente, ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro, que nasceu da carne, produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana. Uau, fiquei arrepiada agora, gente. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo seu grande trabalho dentro de cada ser vivo, dentro de cada um de vocês. Sabemos que é assim, porque vemos as maravilhas da sua obra. Vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertido em outra substância que os nutre e os faz crescer. Como isso acontece, não sabemos. Nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente, de forma expressa, para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir ossos, sangue e carne.
Aí ele coloca aqui. Porque quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste da condição humana que o separa de qualquer indivíduo do mundo, para fazê-lo único, uma figura, isso isolada, não unida a nenhum outro solitário privado, sua própria pessoa. Ele torna-se sujeito, é controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena: o de ligar-se a todas as coisas que deseja e o de rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Essa é a natureza humana. Você se liga em tudo que você deseja e você rejeita tudo o que você não quer. Isso daqui depois ele explica com mais detalhes em outra carta, que é o fundamento, inclusive, da física quântica, tá? Esses são os dois impulsos básicos do homem, estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida. E são inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o pai esteja ativo no interior do homem, não há nada humano nele, no Deus. Não tem nada de humano, imagina. Portanto, o pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê a transgressão. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo. E só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe que tudo que você semear, mais tarde colherá. Pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai, o próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Veja, seja o que for que ele pensa, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma maneira algum tempo depois. Não existe castigo vinda do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolaram a humanidade, estes são o completo resultado de suas próprias decisões. As pessoas murmuravam quando ele falava sobre essas coisas. E aí ele continua: eu digo a vocês, em mim, vocês viram a vida ativa sob a forma de cura. Sigam-me e ouvirão o caminho que devem percorrer para encontrar a felicidade, né? Aí ele coloca assim, ó: desta forma eu fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo o que eu havia dito. Então ele curava as pessoas para as pessoas acreditarem naquilo que ele estava falando, de todas as coisas que ele viu, recebeu do deserto. E aí ele coloca: e foi assim que eu comecei minha missão como mestre e curador, peregrino, indo sempre que necessário pelas vilas e aldeias. Então ele começou a ir pelas vilas, pelas aldeias, a curar as pessoas e a falar para as pessoas que não existe esse Deus que pune, que tudo o que acontece com as pessoas é fruto do pensamento e do que se colhe disso. Porque, como ele diz aqui, que eu vou reler aqui para a gente ver, a mente é a parte mais importante do homem. Porque é através da mente que comanda tudo. Olha isso, tá? E aí ele coloca aqui, ó: deixa eu pegar uma parte aqui que eu separei aqui para vocês. Aqui, ó. Bom, aí ele fala aqui assim, ó: para salvar as pessoas da repetição dos mesmos enganos do pensamento errôneo, pensamento esse que criou seus infortúnios, pobreza, doença e miséria,
eu sabia que era o presente da salvação do Pai para essas pessoas, para o mundo. E não como elas supuseram e ensinaram durante séculos a salvação do castigo, dos impostos aos pecados, né? Mas que, de verdade, ele sabia que, através dos ensinamentos que ele recebeu, ele podia salvar as pessoas dessa repetição diária dos pensamentos. Gente, a gente vive isso até hoje. As coisas que se repete na sua vida. O ciclo repetitivo, porque o ciclo repetitivo vem dos pensamentos, como ele coloca aqui, como já está escrito em milhares de literaturas e um monte de gente dando treinamento e falando sobre isso. As crenças é que geram os seus pensamentos. Então é através das crenças que você precisa transformar para poder mudar os seus pensamentos, mudar as suas ações, para você ter de fato a liberdade da sua vida. E isso é estar em Cristo. Olha isso, é isso que ele coloca aqui. Aí ele coloca aqui assim, ó, que ele trouxe, o que ele queria era isso, era salvar as pessoas desses pensamentos errôneos, enganosos, né? Aí ele coloca aqui, ó, porque amava tão profundamente a raça humana, eu estava preparado para ensinar, curar, desafiando os sacerdotes judeus. Estava disposto a morrer na cruz pelo que verdadeiramente tinha visto no deserto. Conhecia tudo o que meu coração, de todo o meu coração, e queria compartilhar até a última gota de minha capacidade para fazer. Então ele fala aqui que tudo o que ele recebeu, tudo que ele viu, tudo que ele sentiu no deserto, ele queria ensinar as pessoas, ele estava disposto a morrer e a suar até a última gota para ele poder passar isso para as pessoas. E aí ele coloca aqui em caixa gigante, em caixa alta. Esta é a verdade sobre a minha crucificação. E todo o resto que você ouviu são suposições humanas decorrentes da prática judaica de oferecer sacrifícios no templo. Eu era um presente do Pai para a humanidade, para ajudá-la a superar sua ignorância das leis da existência e a encontrar a verdade, o verdadeiro caminho da vida, que conduz à alegria, à abundância e à perfeita plenitude do reino dos céus. Então ele fala aqui que ele não morreu na cruz para se sacrificar, para ficar na mente das pessoas que Deus morreu pelos nossos pecados. Bullshit! Isso é mentira! É isso que ele coloca aqui, não sou eu, ele tá escrito aqui. Eu estou falando com a minha palavra, com a minha linguagem, certo? E aí, olha só. Ele fala de um momento que ele entrou numa caverna e ele recebe de novo o fluxo universal, que é a inspiração da consciência divina criativa. Eu fui elevado em consciência no interior de uma luz dourada. E enquanto viajava para o alto dessa luz, ela subitamente mudou para o mais puro branco. E eu soube que em consciência estava nos portais do equilíbrio, que é o eterno, universal, a dimensão infinita que está além de toda a concepção da mente humana. Observei a luz, mas eu não fazia parte dela. Nem ela estava poderosamente dentro de mim. Uma vez que esta era a dimensão Deus, do vazio, da não forma, do equilíbrio universal, mas ela se comunicava comigo e infundia-me do seu brilhante amor. Isso, mais uma vez, gravou em mim o que ela era. O processo criativo aperfeiçoador
curador, amor, que governa toda a existência. Saiba que onde quer que houvesse necessidade, haveria satisfação. Como o constante fluir das águas que enchem um lago. Onde reinava a miséria, haveria alegria, porque era a natureza universal mover-se para o interior de cada coisa viva que tem necessidade para trazer satisfação e alegria. Eu sabia que onde não houvesse crescimento, surgiriam as circunstâncias para promover o crescimento. Eu sabia, onde houvesse um sentimento de fracasso, desafios seriam providenciados para estimular as pessoas ao sucesso e à autoconfiança. Eu vi que este trabalho amoroso, consistente, constantemente iniciado pelo Pai na vida das pessoas sobrecarregadas, pode não ser reconhecido como um presente de amor pelas pessoas que o recebem. Elas podem estar tão afundadas em sua apatia, sentimentos de fracasso e na crença de que nada de bom lhes acontece, que não conseguem ver outra coisa em suas vidas além de suas próprias crenças e sentimentos. Consequentemente, enraizadas no inferno criado por elas, para elas mesmas. Não havia necessidade de sentir pena de ninguém. A única necessidade era ter um coração compassivo e a determinação de levar-lhe a verdade para curar sua ignorância. Compreendi que o que as pessoas precisavam ouvir urgentemente era o que eu acabara de aprender. Elas precisavam ver e compreender plenamente a intenção, o propósito e o potencial do amor, que era a mesma substância do seu ser. Por causa de sua descrença, elas poderiam rejeitar o trabalho amoroso do Pai, como se fossem desafios dolorosos, e então se renderiam ao fracasso para sempre. E aí, ele fala assim, olha só, gente, essa frase aqui, tipo, resume esse capítulo. Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis de que o que aconteceu no passado deve voltar para acontecer, para oprimir e feri-los. Não precisam curar seus corpos ou tentar melhorar suas vidas. Precisam curar suas crenças. Caixa alta. Já disse a vocês que não existe nada sólido sobre o sol. A doença nada mais é do que uma baixa da vitalidade, uma redução da vida, da parte afetada. Restaure o Pai Vida na verdadeira intenção e no plano do seu sistema, e o sistema inteiro funcionará como deveria. Mas é enorme o potencial para que vocês ganhem mais do que os ricos e religiosos podem esperar ganhar em saúde, felicidade, companheirismo e realização no modo de vida que escolheram. E quando tudo estiver cumprido, vocês saberão que as oportunidades, a habilidade e a inspiração, tudo procede do Pai, que está dentro de vocês. Saberão que nunca poderiam ter feito tais coisas se não tivessem pedido ao Pai, que está em vocês, para ajudá-los a utilizar todos os seus talentos para colocar comida e abundância em suas despensas e roupas nos seus corpos e felicidade e toda boa vida para os seus filhos. Tem muita coisa nesse capítulo, gente. Então, olha só.
Vocês estão escravizados por suas memórias e crenças inabaláveis. Precisamos libertar as nossas memórias, nossas crenças. Precisamos curar a nossa história. Precisamos perdoar tudo que aconteceu com a gente. Precisamos curar as nossas crenças, libertar, ressignificar. É todo esse trabalho que muita gente já está fazendo, mas muitas ainda não estão fazendo. Eu tô lendo a carta 2, tá? Tô lendo a carta 2. E começou às 6 horas, então já tem aí uns 40 minutos que eu tô lendo. Eu tô lendo e comentando algumas coisas, mas eu tô mais lendo porque essa carta é muito grande. E eu peguei aqui as principais partes dela, tá bom? E aí ele coloca aqui, ó. Os mais abençoados de todos são os puros de coração, porque estes se livraram de toda a raiva, ódio, vingança, maldade, inveja e dureza do coração. E estão diante do mundo como amor feito visível. Eles vão conhecer a realidade chamada Deus, entre aspas, e saberão que a realidade é um Pai dentro deles. Como posso ajudá-los a ver esta grande verdade? Como posso ajudá-los a ver a realidade no reino dos céus, o reino de Deus? Vocês não têm que ficar olhando para o céu, porque não é lá onde verão esta atividade, isso acontecer de forma tão clara, que sem dúvida nenhuma reforçará sua fé. É aqui onde, através dos séculos, as pessoas têm cometido o grande erro de olhar para os seus sonhos e imaginação, criando por si mesmos um Jeová que não existe. Não encontrarão o Pai acima de vocês, em algum lugar do céu. O Pai não está em nenhum lugar especial, mas em todo lugar ao redor e em tudo dentro de você. Vocês podem ver a maravilha da atividade do Pai? Olhe em volta para as coisas que crescem. Olhe em volta de você a grama, as flores, as árvores, os pássaros. Em cada coisa verão o misterioso e maravilhoso trabalho do Pai. Em incessante atividade. É aqui que o Pai está no perfeito controle. Podem ver que não há lei e ordem perfeitas, crescimento, desenvolvimento e, finalmente, a colheita para abençoar o homem, os animais e os pássaros. É muito lindo. Esse livro aqui, realmente, ele é muito profundo. Aí tem uma coisa que ele coloca aqui sobre o que é o reino dos céus, que as pessoas tanto falam, né? O reino de Deus, entre aspas, está em vocês. Entram no reino de Deus. Quando percebem plenamente o Pai, está o tempo todo ativo em vocês. É um estado da mente, de percepção e entendimento de que a realidade por trás e dentro de todas as coisas visíveis é um Pai formoso e perfeito. E que todas as coisas que são contrárias à beleza, à harmonia, à saúde e à abundância são criações do pensamento equivocado do homem. Eu sofria ao vê-los sofrer, mas não precisavam sofrer mais se escutarem o que eu tenho para dizer. Mas devo avisá-los de que o caminho que leva ao reino dos céus, e lembrando que o reino dos céus é o que existe dentro de você, é difícil de seguir. E isso quer dizer que, primeiro, terão de lidar com o seu eu, porque é que terão que se ocupar do seu eu, porque é do desejo de proteger e de promover o seu bem-estar pessoal
que procedem todos os pensamentos, palavras e atos egoístas. E ele escreve assim, ó. Provavelmente vocês estão perguntando por que eu deveria me preocupar com isso? Se o que diz é verdade, que não há castigo, que Deus não vê as faltas, então por que deveríamos estar preocupados com a maneira como nos comportamos? Há tanta coisa para ser aprendida aqui que eu mal sei por onde começar. Como já expliquei, vocês extraem sua vida do Pai. Portanto, extraem sua capacidade de pensar e de amar do Pai. Como o Pai inteligência é criativo, assim também a consciência de vocês é criativa. Como a sua mente e coração, vocês realmente modelam os planos de suas próprias vidas e experiências. E qual tipo de vida vocês planejam e modelam em suas mentes? Se alguém irrita ou machuca vocês, retalhem de alguma forma. Acredito que se alguém se apropria do seu olho, deve retirar o olho do adversário em troca. Acredito que quem mata deve ser morto como castigo ou com penitência. Acredito que quem rouba deve pagar por isso. Que aquele que rouba sua mulher deveria ser apredejado junto com a sua esposa. Acredito que é necessário exigir o pagamento pelo mal que passa por sua vida. Como é da natureza humana ferir os outros? E vocês têm sido ensinados a retalhar suas vidas. São um contínuo cenário de guerra. Guerra no lar entre maridos, esposas, filhos, vizinhos, entre pessoas públicas e também entre as nações. Olha o que está acontecendo agora, gente. Nós estamos em 2020. Olha o que está acontecendo. Olha essa situação que aconteceu lá com esse negro e esse policial e todo mundo na rua, retalhando e incendiando as coisas. Olha isso. 2020 anos depois. Ninguém aprendeu nada. Aprendeu nada. Olha isso. Dentro das casas, maridos e esposas brigando, agredindo seus filhos, batendo nos seus filhos. Amigos que não se falam mais, famílias que não se falam mais. É isso que está acontecendo. E é isso que todo mundo está criando para sua vida. Quem ainda está assim. Quem ainda está assim. E é isso que ele fala. Você que está criando tudo isso para você. E aí ele coloca aqui, ó. O pai ignora essa guerra em suas vidas, mas conhece a tensão que surge dela em suas mentes e corpos. Mas nada pode fazer para aliviar esta dor, até que vocês mesmos coloquem um fim a ela. Vocês mesmos devem cessar a luta e viver em paz com suas famílias, vizinhos, entre empresários, entre pessoas políticas e entre países. Só então o trabalho amoroso do Pai poderá tomar o seu lugar em sua mente, coração, corpo e vida. Só então poderão reconhecer e ver o trabalho amoroso que está sendo realizado em vocês e para vocês pelo Pai. Exato. É combater com amor. É amor. É amor. É amor incondicional, sem condição. Não tem que ter condição para expressar, para viver o amor, né? É perdoar todo mundo, perdoar sua família. Aí, vamos lá. O cenário que a gente está vivendo hoje. Quem não votou no Bolsonaro fica agredindo, falando mal dele. Quem votou nele fica, né, estendendo o tapete vermelho. Aí fica falando do Supremo Tribunal Federal, de não sei quem, com ódio. O que adianta? O que adianta tudo isso? Nós estamos em 2020
vivendo uma das maiores guerras da humanidade. Uma das maiores guerras, porque o mundo inteiro está em casa vivendo esta guerra. Precisando recolher para dentro de si, para poder curar a sua própria vida. Então, ao invés de ficar olhando para fora, ao invés de ficar olhando para a política, falando mal, olhe para si e vê o que é que precisa curar das suas crenças, quem você precisa perdoar. Olha para sua família e vê como você está tratando a sua família. É isso que ele está ensinando aqui. É isso. Exato, exatamente isso. Aí ele coloca aqui. Assim, se querem mudar suas vidas, mudem seus pensamentos, mudem suas palavras decorrentes desses pensamentos, mudem suas ações decorrentes desses pensamentos. Gente, eu fico emocionada porque antes de eu ler esse livro, ano passado, eu já, no meu trabalho, o quanto que a gente estuda, né, a palavra, e que na verdade o pensamento ele vem das crenças, e que gera as palavras que você fala, e tudo que você está criando na sua vida é através das palavras que você está falando, é através das palavras que você está pensando. Aqui não é nada novo. Isso existe há 2020 anos, desde quando ele vem ensinar tudo isso, o grande mestre. Aquilo que está em suas mentes criará todas as suas experiências, suas doenças, pobrezas, infelicidade e desespero. Tá? E aí, isso daqui que eu tô lendo é o momento que ele estava ensinando as pessoas. Então, ele curava, as pessoas tinham atenção e aí ele falava essas palavras, ele profetizava isso que ele tinha aprendido do que aconteceu com ele no deserto, né? Bom, eu preciso ir para o final aqui porque já urge aqui o tempo. E aí, olha só. Mas você não sabe com certeza se amanhã estará lutando para viver. Não sabe se amanhã terá um trabalho esplêndido ou qualquer outra coisa maravilhosa que possa vir para você. Não sabe isso. Mas o que você está tomando certo para você mesmo é que não haverá um trabalho maravilhoso ou qualquer outra excelente oportunidade em sua vida, porque você está criando as circunstâncias do seu amanhã. Ele coloca aqui, uma pessoa pergunta aqui, você tem nos dito que aquilo que pensamos e falamos nós receberemos. Então, tudo que se pensa, você recebe. Então, ele está falando aqui que você pensa que amanhã você não vai ter um trabalho e você não vai ter, porque você está pensando isso. Você pensa que amanhã você não vai ter dinheiro, você não vai ter, porque você está pensando isso, né? Aí ele coloca assim, exatamente isso. Você é um menino muito inteligente, você compreendeu. Cuidem para não criar para vocês mesmos as coisas que não desejam. Aí ele coloca aqui, e eu ficarei contente que você seja um discípulo, porque você aprendeu isso. Aí ele não fixem naquilo que não possuem. Permaneçam nas coisas que podem ser suas, se voltarem ao Pai. Que está com vocês, se pedirem com fé, acreditando que receberão. E eu vos digo, sem medo de contradição, que receberão. Essa coisa quando fala do pedir, não é pedir, Deus me dá isso. Quando você falar isso, você emite que você não tem, né? Exato, você está criando as circunstâncias do seu amanhã. Obrigada por registrar aí essa frase. Você está criando as circunstâncias do seu amanhã. Nada receberão
se ao pedir, questionarem se o pedido terão sido ouvido ao seu pai, se estaria com vontade de dar aquilo que deseja. Essa é uma forma humana de dar, mas não é a forma do pai que dá abundantemente e responde às suas necessidades. E aí ele coloca aqui. Eu disse essas coisas para preparar aqueles de vocês que estão doentes para curá-los. Não podem ficar, eu não mencionei agora. Não podem ficar curados a não ser aqueles que acreditem com todo o coração que a cura acontecerá. Lembre-se de que a doença corporal surge da doença da mente, tal como o mau humor, o rancor, a raiva e o ódio. O Pai Amor é a fonte de toda a saúde. Consequentemente, todos os pensamentos e sentimentos contrários ao Pai Amor produzem doenças. Assim como todos os males e doenças começam na mente, assim também o seu bem começa na mente. Cuidem do vizinho como de vocês mesmos. Abençoe seu vizinho quando surgir alguma disputa entre vocês. Reze por ele ter sido duro com você. Ajude de qualquer forma, de qualquer maneira, a forma como vocês puderem. Não vire o rosto para ele, porque então estarão construindo o bem em suas mentes e pensamentos, e a boa será a colheita da sua semeadura. Eu fiquei emocionada. Porque não acredito, de verdade, que a gente pode viver um mundo de paz e amor. Falta 20 minutos, 20 segundos para acabar. E acabei aqui. A carta 3, ele explica como foi a crucificação dele. E é isso. Tudo que você pensa, você traz para você. Tudo que você fala, você está criando para você. É isso. Gratidão por esse momento, porque para mim é um momento de muito aprendizado, de realmente colocar isso em prática, de sentir esse Pai amoroso, Cristo atuando na gente através dos seus ensinamentos, que é isso. Tudo o que você pensa e você fala, você cria para você. Tudo. Este é o poder do Criador que está em você e que é Deus. Gratidão, gente. Até amanhã, na terceira carta.